Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos aqui nos cultos de quarta-feira para juntos falarmos com o Senhor, louvarmos o seu santo nome e ouvirmos instruções da parte dele para as nossas vidas por meio da leitura e da pregação da palavra inspirada por ele mesmo. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia nessa noite na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. O capítulo 4. 1 Timóteo 4. Nós vamos ler o versículo de número 7. E eu gostaria de dar o seguinte título a minha fala desta noite: o poder da disciplina. O poder da disciplina. Esse tema já tem estado no meu coração há algum tempo. Já tive o privilégio e a oportunidade de compartilhar a respeito do poder da disciplina com os jovens da nossa igreja, também com alguns outros irmãos e irmãs na classe de escola bíblica que tivemos, e pareceu-me oportuno compartilhar agora com toda a igreja a respeito do poder da disciplina. Leio a primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, o versículo 7, que diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e insensatas, disciplina-te na piedade. Mas rejeita as fábulas profanas e insensatas, disciplina-te na piedade. Disciplina-te na piedade. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra preciosa, sagrada, poderosa foi lida neste momento, Pai. O nosso maior desejo, o nosso anseio é de que o Senhor fale conosco e nos inspire, nos encoraje a seguirmos firmes nos Teus caminhos, buscando sempre sermos cada vez mais parecidos contigo, vivendo todos os dias da nossa vida para a Tua glória e para a Tua glória somente, Pai. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, para que nós possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, que somente o Senhor tenha voz e espaço neste local, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O poder da disciplina. Era início de dezembro, e naquela manhã, ainda na primeira semana, logo no início do mês, ele acordou e se levantou se sentindo estranhamente cansado. Ele sabia que a sua vida e a sua saúde já davam sinais de que algo não ia bem com seu corpo. Vivia uma vida desregrada, não praticava exercícios, comia o que queria, a hora que queria, não se cuidava de forma alguma, até que naquela manhã ele se sentiu mal. Levantou-se da cama se sentindo cansado e decidiu procurar um médico. Chegando na consulta, o médico começou a fazer-lhe as costumeiras perguntas: como tem sido a sua alimentação? Quais têm sido os seus hábitos? Pratique exercício? Vamos ver a sua temperatura. E depois de um tempo de análise e de conversa, o médico se voltou para ele com um ar muito sério e perguntou: você quer viver mais muitos anos? Ele levou um susto. Claro, doutor. Você quer ter qualidade de vida? Claro, doutor.
Você quer voltar a ter disposição? Quero sim, doutor, eu tenho me sentido muito cansado. E então o médico lhe disse: se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter uma vida mais saudável, se você quer se sentir mais disposto, se você quer controlar a sua pressão, a gente vai precisar fazer algumas mudanças na sua rotina. E eu quero te propor 3 mudanças. Em primeiro lugar, você vai passar a se exercitar com regularidade. Em segundo lugar, você vai passar a seguir essa rigorosa dieta alimentar. E em terceiro lugar, você vai precisar tomar esses remédios que eu estou te receitando. Exercícios físicos, dieta alimentar e os remédios. O homem, impactado com as perguntas daquele médico, saiu dali disposto e decidido a mudar de vida. Saiu dali disposto a fazer tudo aquilo que lhe tinha sido orientado, para que de fato ele pudesse ter uma vida mais saudável. Ele saiu do consultório médico e foi direto na farmácia. Olha, eu estou procurando esses remédios daqui, você tem? E o farmacêutico, atendente, então lhe disse: tenho sim, custa tanto. O homem, ao ver o preço do remédio, logo pensou: uau, é muito caro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa, eu vou pensar mais um pouco se vale mesmo a pena, se realmente é necessário tomar os remédios, e qualquer coisa eu volto aqui depois e te procuro. Os remédios ele deixaria então para mais tarde. Restava apenas a dieta e os exercícios físicos. Era início de dezembro e ele pensou: começar uma dieta agora, pertinho do Natal, não vai valer a pena. Eu não vou conseguir me manter firme durante as festas de fim de ano. Eu vou fazer o seguinte, eu quero sim mudar de vida, eu quero sim ter um estilo de vida mais saudável, mas eu vou começar no ano que vem. É só passar o Natal, o Ano Novo, e eu começo a minha dieta. Bom, e já que eu vou começar a dieta no ano que vem, daqui a pouquinho, não tem por que eu começar os exercícios físicos agora. Eu vou começar os exercícios físicos no ano que vem também. E assim se passou todo o mês de dezembro, ele mantendo o seu mesmo estilo de vida, irregular e irrestrito. Até que chegou o ano novo, dia 1º de dezembro, uma bela quinta-feira. E o homem pensou: começar uma dieta na quinta-feira não vai dar certo. Vamos deixar para começar na segunda-feira, que aí não tem erro. Segunda-feira é o dia de começar as coisas, não é? Na segunda-feira eu volto na farmácia, pego os remédios, começo a fazer a dieta e também os exercícios físicos. Chegou na segunda-feira, ele se levantou cedo, colocou sua roupa de ginástica e foi fazer uma caminhada. Voltou da caminhada exausto. Pensou: eu preciso me alimentar bem. Comeu um pote de sorvete. Já estando satisfeito, ele pensou: meu Deus, a dieta de hoje já acabou. Amanhã eu começo de verdade. Hoje nem dá para contar mais. Isso já era o dia 5 de janeiro. E essa foi a rotina dele durante um longo período. O médico esperava que ele voltasse lá após 6 meses da primeira consulta. E por 6 meses, esta foi a rotina daquele homem. Tenta, não dá, vamos deixar para depois, hoje já não vale mais a pena, amanhã eu tento de novo, na semana que vem eu recomeço, hoje eu não vou conseguir, não tem condições, eu vou tentar, mas daqui a pouco eu já não vou conseguir mais levar adiante. E assim se passaram 6 meses, até que o homem voltou ao médico, levando os seus resultados. Sabe quantos quilos ele tinha perdido? Nenhum.
Sabe em quanto a pressão dele havia sido regulada? Em nada. Sabe em quanto a saúde dele havia melhorado? Em nada. 6 meses se passaram. Ele tentou por várias vezes, abriu mão de refeições em vários momentos, se dispôs a fazer caminhada e outros exercícios físicos por vários dias, mas no final das contas, o resultado, o saldo, era zero. Nenhum progresso, nenhum avanço. No fim das contas, aquele homem perdeu 6 meses da sua vida. O exercício todo que ele havia feito não valeu de nada para a sua saúde. A tentativa de dieta e todas as vezes que ele se privou de alguma refeição não lhe trouxeram benefício nenhum, porque a sua rotina e o seu estilo de vida permaneciam exatamente os mesmos. E quando nós olhamos para esse homem, nós pensamos, que perda de tempo. Ele precisa de um estilo de vida mais saudável, ele dá sinais de que nem tudo caminha bem com ele. Ele devia adotar uma postura diferente. Ele devia ser mais persistente nas dietas e nos exercícios, nas orientações médicas, para o bem dele mesmo, para a qualidade de vida e para a saúde dele mesmo. Quando nós olhamos para esse homem, é isso que nós pensamos. Ele devia ser mais persistente, ele devia fazer diferente, ele devia ser mais disciplinado nas dietas e nas atividades físicas. Mas a grande verdade é que todos nós corremos o risco de apresentar o mesmo problema que esse homem apresentou. A mesma indisciplina que esse homem apresentou. É muito ruim quando nós somos indisciplinados na nossa vida pessoal, quando nós somos descuidados com a nossa saúde. Mas, sem dúvida alguma, todos nós precisamos estar atentos ao fato de que talvez estejamos sendo indisciplinados na nossa caminhada com Deus, indisciplinados na nossa vida espiritual. Todos nós precisamos ser alertados para o fato de que talvez nós estejamos sendo inconstantes na nossa dieta espiritual. E quando nós lemos esse texto, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 7, nós somos claramente encorajados à disciplina espiritual, a uma dieta saudável espiritual, a boa prática de exercícios espirituais. O texto diz logo no final: exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. Disciplina-te na piedade. Disciplina-te na tua caminhada com Deus, na tua vida com Deus. Tenha disciplina. Tenha disciplina. É extremamente importante nós atentarmos para isso e desenvolvermos a disciplina, se ainda não temos, porque sem disciplina, nós corremos o risco de nos esforçar, de tentar de um jeito, tentar de outro, tentar mais um pouquinho, e daqui a 6 meses nós olhamos para a nossa própria vida e percebemos: meu Deus, não amadureci na fé. Meu Deus, eu estou na igreja há tanto tempo e ainda não cresci espiritualmente. Há 10 anos eu frequento aquela igreja, eu sou membro daquela igreja, mas eu acho que eu ainda posso ser considerado um bebê espiritual. O caminho para a vida cristã saudável passa necessariamente pela disciplina. O caminho para a piedade, para a maturidade, para a saúde cristã, passa necessariamente pela disciplina. Disciplinas básicas que eu e você conhecemos, e talvez estejamos desatentos
delas e não as estejamos praticando. Leitura da Bíblia, jejum, serviço, tempo a sós com Deus, adoração. Todos nós sabemos que essas atividades são essenciais para a vida de todo cristão. O nosso papel é nos exercitarmos nelas, nos disciplinarmos nelas, para não correr o risco de a gente só fazer isso eventualmente. Só quando está na igreja, só quando o pastor pede e sugere que nós façamos um jejum, uma campanha de oração. O caminho para a maturidade cristã passa necessariamente pela disciplina, e a tua vida com Deus depende da sua disciplina espiritual. É responsabilidade sua. É muito interessante quando nós pensamos acerca disso, porque o maior responsável pela sua caminhada com Deus, quem é? Quem é o maior responsável pela sua vida com Deus? É você. Não são os pastores, não é o seu líder de célula. Nós, os pastores, líderes de célula, diáconos, professores da escola bíblica, sempre vamos te encorajar a ter uma dieta espiritual saudável. É por isso que nós sempre falamos, leia a Bíblia, ore, tenha um tempo de adoração a Deus. Mas se na sua casa você não abrir a sua Bíblia para ler, se na sua casa você não dobrar os seus joelhos e orar, se você não separar um tempo para passar a sós com Deus, se você não se propuser a fazer jejum, não é pastor nenhum que vai te ligar 2 horas da manhã para perguntar, meu irmão querido, você orou essa madrugada? Meu irmão querido, você está lendo a Bíblia? É responsabilidade sua. Em primeiro lugar, é responsabilidade sua, é disciplina que você deve ter. Você está comigo até aqui? Disciplina na vida cristã é algo fundamental para a nossa maturidade e para o nosso crescimento. Há uma série de aspectos que todo cristão precisa considerar seriamente se quiser caminhar e progredir na sua vida com Deus. E eu gostaria de brevemente destacar 3 disciplinas que todo cristão que deseja ter uma vida piedosa precisa ter. 3 atividades nas quais todo cristão que deseja amadurecer na fé precisa se exercitar. A primeira delas é a meditação na palavra de Deus. Todo cristão que deseja alcançar a piedade, que deseja viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, que deseja viver para a glória do Senhor, precisa se disciplinar e se exercitar na prática da leitura e da meditação na palavra de Deus. Na verdade, não é possível um cristão amadurecer, crescer na fé, se ele não tem contato com a palavra de Deus. É impossível. A palavra de Deus é o que nos alimenta e nos faz crescer. Não é sem motivo que a orientação de Deus a Josué, quando da entrada na terra prometida, o povo ainda antes de atravessar o rio Jordão para conquistar toda a terra prometida e entrar naquele lugar preparado por Deus numa nova vida, a orientação do Senhor para Josué e por meio dele para todo o povo foi a seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Medita nele dia e noite.
Ninguém vai te forçar a meditar. Você precisa meditar nele dia e noite. Não é sem motivo que o primeiro capítulo do maior livro da Bíblia, o livro de Salmos, começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. O cristão que deseja crescer na fé, que deseja alcançar a piedade, precisa se disciplinar na meditação bíblica, na meditação na palavra de Deus. E aqui é importante destacar que meditação bíblica, a meditação que a palavra de Deus nos orienta a ter, não é esvazie sua mente, não pense em nada. E, se possível, sente com as pernas cruzadas. Isso não é meditação bíblica. A meditação que a Bíblia nos orienta e nos encoraja a ter é o exato oposto disso. Não é esvazie a sua mente e não pense em nada. Pelo contrário, encha a sua mente da palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus penetre os seus pensamentos, que ela esteja constantemente passando pela sua mente. Meditação bíblica, meditação na palavra de Deus, não é simplesmente ler a Bíblia e dizer: pronto, já li o meu capítulo de hoje, vou fechar a Bíblia, amanhã eu volto. Isso não é meditação bíblica, isso é leitura bíblica. É apenas o primeiro passo para a meditação, o início do processo de meditação bíblica. Nós precisamos e somos encorajados a meditar na palavra de Deus, a criar disciplina da meditação bíblica. Quando nós não meditamos, mas simplesmente lemos a Bíblia, fechamos e vamos embora, a gente tem muito pouco proveito. Na verdade, nós corremos o risco de fechar a Bíblia e, se alguém nos perguntar o que você acabou de ler, a gente trava porque não tem certeza. Acabamos de ler, mas se não meditarmos, logo esquecemos. Se não meditarmos, não conseguimos colocar em prática, e esse é o fim de toda leitura e de todo estudo bíblico, é a aplicação na nossa vida, é a transformação do nosso caminhar. Meditação bíblica não é esvaziar a mente, não é simplesmente ler a Bíblia, mas é algo muito mais profundo. É eu e você nos disciplinarmos, nós criarmos de fato o hábito de ler o texto e trazer o texto do livro para dentro da nossa mente. E a gente tem o texto na nossa mente. E mais do que trazer o texto do livro para a nossa mente, nós permitirmos que ele saia da nossa mente e caia no nosso coração. E é nesse lugar que a mudança e a transformação acontecem. Nós somos encorajados à meditação na palavra de Deus. É algo que precisa de disciplina. É algo que precisa do nosso esforço ativo para que nós alcancemos a piedade, para que nós alcancemos a maturidade espiritual. Na verdade, alguém disse a respeito da disciplina da meditação: se você consegue se preocupar, você consegue meditar. Que verdade profunda e simples. Se você consegue se preocupar, você consegue meditar na palavra de Deus. Não vou nem perguntar, porque eu sei que todo mundo já teve algum tipo de preocupação. Mas como é que você faz quando você está preocupado, tem um problema para resolver? Você deita para dormir e esquece do problema. É assim?
Você deita para dormir e não consegue muitas vezes fechar os olhos porque o problema está lá na sua mente. E você pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Você acorda no dia seguinte, vai tomar um banho antes de sair. Enquanto você está lá no banho, o problema está na sua mente. Como é que eu vou resolver isso? Você sai de casa então e enquanto está caminhando, a sua mente está trabalhando. Como é que eu vou resolver aquele problema? Quem sabe fazer isso, quem sabe se preocupar, sem dúvida alguma sabe meditar. Porque é exatamente isso a meditação. É nós pegarmos um trecho, um versículo que seja da palavra de Deus e trazermos para a nossa mente. E enquanto estamos deitados antes de dormir, tem um versículo da palavra de Deus caindo da nossa mente para o nosso coração. Enquanto estamos caminhando na rua, dirigindo ou fazendo qualquer outra atividade, o versículo, a palavra de Deus, está caindo e passando da nossa mente para o nosso coração. E quando nós nos disciplinamos nesse hábito, quando nós exercitamos as nossas próprias vidas na piedade, na leitura da Bíblia, na meditação da palavra de Deus, sem dúvida alguma, experimentamos crescimento espiritual. É uma responsabilidade individual. Ninguém, absolutamente ninguém pode meditar por você. A pergunta é, você está disposto a se exercitar na prática da piedade por meio da leitura bíblica? Por meio da meditação na palavra de Deus? Seja disciplinado na meditação bíblica. Todos os dias separe um tempo para ler a Bíblia e para meditar nela. Discipline-se nisso. Mas esse é apenas o primeiro aspecto, a primeira disciplina que nós precisamos ter, se nós queremos de fato viver de maneira piedosa, de maneira que glorifique ao Senhor. Em primeiro lugar, devemos nos disciplinar na meditação bíblica, mas em segundo lugar, nós devemos nos disciplinar na oração. Devemos nos disciplinar na oração. Não é surpresa para ninguém, não é novidade para ninguém, que a oração é outro aspecto fundamental da vida de todo aquele que quer viver de fato de maneira que agrade a Deus. É por isso que ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos relatos de pessoas, homens e mulheres de Deus, piedosos, modelos para nós, que tinham uma vida constante e intensa de oração. É por isso que o próprio Jesus nos evangelhos é descrito como alguém que frequente e constantemente se retirava para lugares desertos, para lugares solitários e ali ele orava. A oração precisa fazer parte da rotina, do hábito de todo aquele, de toda aquela que quer ter uma vida piedosa. A oração é tão fundamental porque a oração é relacionamento com Deus, é comunhão com Deus, é conversa, é contato com Deus. Eu sei que você quer orar, eu sei que você sabe que a oração é importante, mas oração sem disciplina causa o seguinte episódio, talvez você já tenha passado por isso. Você sabe, tem convicção de que orar é extremamente importante para o seu relacionamento e para a sua vida com Deus. Então você acorda e pensa, hoje eu vou ter um tempo de oração. Não está definido quando ainda, mas eu quero orar hoje, eu sei que eu preciso orar. E o dia vai passando, você vai realizando as suas atividades, sai de casa, volta para casa, trabalha, estuda, lê, cuida da casa, da família, dos filhos. E quando percebe, já são 11h30 da noite, você está exausto, exausta, doido para deitar, e se dá conta
ainda não orei hoje. Sem disciplina, nós corremos o risco de orar eventualmente apenas. Se nós não nos disciplinamos, não quer dizer que nós nunca vamos orar, mas quer dizer sim que nós vamos orar apenas ocasionalmente. Pode ser que a gente ore hoje e amanhã também, mas pode ser que a gente ore hoje e depois só no domingo, quando estivermos na igreja. A disciplina na oração é fundamental para que nós não oremos apenas ocasionalmente, mas para que de fato nós criemos um hábito e uma rotina de conversa com Deus, de comunhão, de contato com Deus. O caminho para a vida saudável, para a vida de oração saudável, é a disciplina. É você que tenha consciência de que precisa orar, você combinar consigo mesmo: eu tenho que orar, eu preciso me exercitar na piedade, na vida de oração. Todos os dias eu vou ter um tempo de oração. Foi exatamente o que nós experimentamos no ano passado, quando participamos de uma campanha de 3 semanas de oração. Um dos segredos da eficácia daquela campanha foi que, por escolher um horário fixo, você começou a criar o hábito da oração. Aquele horário que você escolheu começou a se tornar o seu horário de oração. E talvez você que não tinha o hábito de oração e passava 2, 3 dias sem orar, começou a orar todos os dias, porque afinal de contas, você tinha o hábito da oração. O grande problema de nós não termos disciplina é que nós ficamos sujeitos à nossa própria vontade. Nós ficamos sujeitos à inclinação do nosso próprio coração. Hoje eu acordei sem vontade nenhuma de orar. Quem não tem disciplina na vida de oração, vai orar num dia em que acorda sem vontade alguma de orar? É claro que não. Quem não tem disciplina de oração, vai orar num dia em que a sua agenda está cheia? É claro que não. Mas quando nós começamos a nos disciplinar na vida de oração, não importa se a gente acordou sem muita vontade de orar. A gente sabe que orar é importante. A gente sabe que orar é falar com Deus, é estar em comunhão com Deus. Eu não estou com muita vontade, mas eu sei que eu preciso. Eu vou orar. Eu sei que o dia está bastante corrido hoje, muitas atividades, muitas tarefas, mas eu preciso orar. Eu sei que é importante. De modo que não importa o que aconteça nos nossos dias, o que aconteça durante o nosso dia, se nós temos a disciplina da oração, se nós nos exercitamos na oração, nós vamos orar. E como consequência, nós vamos aprofundar a nossa comunhão com Deus. Mas é algo que depende de cada um de nós. É algo que depende de você. Ninguém vai entrar na sua casa e te forçar a dobrar os joelhos e orar. Se você não se exercitar, se você não se disciplinar, ninguém vai fazer isso por você. Esse é o caminho da piedade, o caminho da vida que agrada a Deus, mas está nas tuas mãos. Oração é a segunda disciplina que todo cristão precisa ter para caminhar e para viver uma vida que agrade a Deus. E eu aproveito para perguntar se você está comigo até aqui. Terceiro lugar, terceira e última disciplina que todo cristão precisa ter: a disciplina da comunhão. Terceiro aspecto no qual todo cristão precisa se disciplinar é na comunhão com os santos. É o ajuntamento
em torno da palavra de Deus. Não é simplesmente encontrar outros amigos seus que são cristãos também. É um cristão que encontra outros cristãos, para fazer aquilo que os cristãos fazem. Para adorar a Deus, para falar com Deus por meio da oração, para ler e compartilhar da palavra. É esse tipo de comunhão que todos nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. E isso requer disciplina de nós. É por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 10, o versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Vigiem nisso, não percam a comunhão com os outros santos. Não parem de frequentar a igreja. Não abandonem a célula. Se disciplinem, se exercitem na comunhão uns com os outros. A prática, o hábito de vir à igreja no domingo, dia do Senhor, durante a semana, isso deve se tornar um hábito nas nossas vidas. É importante que todo cristão esteja envolvido e frequentando os cultos da sua igreja local. É fundamental, a igreja foi um instrumento e a ferramenta preparados por Deus para que eu e você fôssemos treinados, fôssemos cuidados, nós pudéssemos de fato crescer num ambiente saudável. Esse treinamento e esse crescimento só acontecem se você vem à igreja. Esse cuidado, esse pastoreio, essa atenção que todo cristão precisa receber só acontecem se você desenvolve o hábito de vir à igreja. Se você não faz como o pessoal lá da carta aos Hebreus e abandona a prática de se reunir. Estar na igreja e criar a disciplina de vir à igreja é algo extremamente importante para todo cristão que quer viver de maneira saudável. E é extremamente importante nós ressaltarmos isso, principalmente em tempos de pandemia. Nós estamos já há mais de um ano vivendo numa rotina completamente diferente, usando máscara em todos os lugares. E nós precisamos sim continuar cuidando das nossas saúdes, cuidando da nossa saúde. Mas a grande verdade é que para muitas pessoas, pandemia virou desculpa. Se a gente não está muito interessado em ir num lugar, se a gente não está muito animado em fazer determinada coisa, a gente logo pensa, e a gente que eu digo é o mundo. Ah, mas a pandemia está aí, não é? É melhor eu não me arriscar nessa não, eu vou passar, quem sabe, numa próxima. E infelizmente, muitos irmãos e irmãs nossos, inconscientemente talvez, e eu acredito que sim, começaram a fazer da pandemia a sua desculpa para não vir à igreja, para não vir à igreja. Até vem, mas ocasionalmente. Muitas vezes deixam de vir, quando não deixam de frequentar vários outros lugares. Continuam frequentando academia, continuam frequentando supermercado, frequentando restaurantes, lanchonetes, vários outros lugares, mas quando se pensa em ir na igreja, mas tem a pandemia, eu estou com receio, eu quero me guardar e esperar um pouco mais, para ver como é que as coisas vão ficar. Nós precisamos nos disciplinar em vir à igreja. Porque se nós dependermos de não ter pandemia, de o sol acordar, de o dia amanhecer com o sol brilhando, e a gente acordar sem problema nenhum, e termos dormido uma noite plena e satisfatória, e tudo estar bem na nossa casa para virmos à nossa igreja, muito raramente nós viremos. Como nós temos percebido de alguns irmãos. Não é que deixaram, que abandonaram a igreja completamente, mas já não tem mais o hábito de se reunir com seus irmãos e irmãs. Isso precisa ser uma disciplina nossa.
se nós não atentarmos para a nossa vida com Deus, que se manifesta por meio da comunidade, não conseguiremos alcançar uma vida piedosa. Não vamos desenvolver uma vida cristã saudável. Você que tem se cuidado por mais de um ano já, durante essa pandemia, continue se cuidando. Mas exercita-te na piedade vindo à igreja também. Exercita-te e disciplina-te na prática de vir à igreja. Não dependa apenas de ter dormido muito bem, para você acordar sem sono no domingo e então vir à igreja. Não dependa apenas de não ter problema nenhum em casa, porque aí sim eu vou conseguir ir na igreja. Não dependa de não ter mais pandemia sobre o mundo, para que então você volte à igreja. Exercita-te na piedade. Exercita-te e disciplina-te na vinda à igreja. Isso é extremamente importante para a tua caminhada com Deus. O maior beneficiado, o maior abençoado é você mesmo, é você mesma, que vai ser cada vez mais lapidado e moldado à imagem de Cristo. O nosso desafio enquanto cristãos, que querem se parecer com Cristo, que querem viver para a glória de Deus, é a disciplina. Disciplina na meditação bíblica, disciplina na oração e disciplina na comunhão. Esse é o caminho da piedade. Essa é a maneira pela qual Deus trabalha nas nossas vidas. É a forma pela qual nós somos lapidados para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Eu sei que você quer se parecer cada vez mais com Jesus. Eu sei que você quer viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a nossa realidade, nós percebemos que o Senhor trabalha nas nossas vidas para nos fazer cada vez mais parecidos com Ele, de 3 formas. O Senhor lapida as nossas vidas por meio das circunstâncias em que nós vivemos. E é por isso que nós enfrentamos lutas, enfrentamos alegrias, enfrentamos tristezas, enfrentamos provações, tentações. Em cada uma dessas circunstâncias, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor trabalha nas nossas vidas também por meio das pessoas que convivem conosco, por meio da nossa família, que nos leva a ser mais amável, por meio dos nossos colegas de trabalho, que exigem de nós que sejamos mais pacientes, por meio das pessoas que nos pedem ajuda, que nos levam a ser mais misericordiosos. O Senhor trabalha na minha e na sua vida, por meio das pessoas que passam pelo seu caminho e com quem você convive. E o Senhor trabalha nas nossas vidas também por meio da disciplina. A disciplina de ler a Bíblia, a disciplina de orar, de desenvolver conversas com outros cristãos, de vir à igreja, orar, adorar ao Senhor. O Senhor trabalha nas nossas vidas por meio das circunstâncias, por meio das pessoas e por meio da nossa disciplina. Mas a disciplina é uma forma especial de o Senhor trabalhar. A disciplina é uma forma distinta de Deus lapidar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque você não escolhe as circunstâncias da sua vida. O problema vem e muitas vezes você não pode fazer nada para ele ir embora. A luta vem e muitas vezes você não pode fazer nada para evitar essa luta. As pessoas que estão na sua vida, em grande parte, você não controla também. Você não escolhe seus colegas de trabalho, você não escolhe sua família, você, em grande parte, não escolhe os seus vizinhos.
E o Senhor usa todas essas pessoas para trabalhar na sua vida e te levar a ser uma pessoa mais dependente dEle e mais piedosa. Eu e você não escolhemos as circunstâncias da nossa vida, não escolhemos as pessoas com quem nós convivemos, mas está nas nossas mãos escolher se a gente vai começar a ler a Bíblia todos os dias, se a gente vai começar a orar todos os dias, se a gente vai criar o hábito e a disciplina de vir à igreja, nos ajuntar com o povo de Deus, com os nossos irmãos e irmãs, para adorar juntos ao Senhor, para sermos alimentados pela palavra dEle, para orarmos juntos, para nos encorajarmos mutuamente. Isso está nas tuas mãos, depende da tua disciplina e do teu exercício. Gostaria de orar com você nessa noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça mais uma vez. Eu gostaria de orar especialmente com você que não tem sido uma pessoa disciplinada na sua vida com Deus. Você gostaria de viver num relacionamento mais profundo com Ele, gostaria de experimentar uma comunhão mais íntima com Ele, mas por falta de disciplina, você ainda não vive isso. Eu gostaria de orar com você que tem até hoje vivido uma vida irregular com Deus, uma vida inconstante, uma vida instável, mas que a partir de hoje gostaria de assumir o compromisso de se exercitar na prática da piedade. Eu gostaria de orar com você. Eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos para que eu possa te identificar e orar com você que reconhece que não tem sido uma pessoa disciplinada, mas que gostaria de ser mais disciplinado na sua vida com Deus. Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos para que nós possamos orar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É um compromisso que você precisa assumir. Deus te abençoe. Ninguém vai te forçar a orar, a ler a Bíblia, a buscar mais o Senhor. Hoje o Senhor coloca diante de você a oportunidade e a escolha de sair daqui de uma maneira diferente. Ainda hoje, tendo o seu tempo de leitura e meditação na palavra de Deus, de oração, de frequência à igreja, e a partir de hoje, que isso vire uma disciplina nas nossas vidas.